Uma boa noite a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então fazer uma reflexão a respeito se existem ou não profetas na atualidade. A Bíblia, ela contém vários exemplos de profecias que foram pronunciadas na antiguidade. No capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, que também é conhecido como o primeiro livro dos reis, nós encontramos o seguinte. Lá diz que havia um fazendeiro chamado Quish, e ele tinha um filho jovem, bonito, de estatura alta, e o seu nome era Saul. Das pastagens dessa fazenda desapareceram umas jumentas. E o fazendeiro então determinou o seu filho Saul que ele tomasse consigo um servo e fosse procurar as jumentas pela vizinhança. Então o rapaz fez aquilo que o pai pediu e foi procurar junto com o seu servo por toda a parte para ver se encontrava os animais. Mas em vão eles procuraram, porque não tiveram nenhuma notícia das ditas jumentas. Então eles já estavam desanimados, porque vagavam inutilmente pelas serras e percorriam todos os lugares, mas pensavam também que o fazendeiro, pai de Saul, deveria estar preocupado com eles. E então pensaram que seria melhor retornarem, uma vez que a ausência já era grande. Mas o servo que acompanhava Saul sabia que nas proximidades dali, numa cidade chamada Suf, existia um homem que era capaz de dizer alguma coisa em relação a esse desaparecimento. Era um vidente, e esse vidente era chamado Samuel. Mas eles decidiram ir até lá, buscar informações. Mas ao mesmo tempo que decidiram, lembraram que eles nada tinham para levar para esse vidente, porque na época havia o hábito, o costume de levar alguma coisa para aquelas pessoas que diziam adivinhar as coisas futuras para eles, ou alguma coisa também do passado. Mas o criado tinha com ele uma moeda de prata e disse a Saul que ele daria essa moeda para Samuel para que ele dissesse onde que estavam as ditas jumentas. Então foram visitar Samuel, que os recebeu muito bem e lhes deu inclusive a hospedagem na própria casa. Enquanto estavam lá hospedados, ele os tranquilizou, dizendo que os animais já tinham sido encontrados e que àquela hora já estavam na fazenda e que estavam dentro da própria fazenda. E também revelou a Saul que ele tinha recebido uma mensagem que Saul teria que ser o primeiro rei de Israel. É que no dia anterior Samuel havia recebido do alto uma comunicação dizendo a ele que Saul ia até lá e que ele então revelasse a Saul que ele seria o primeiro rei de Israel, porque nesse tempo ainda não era reino em Israel. E se concretizou o que Samuel disse. O reinado de Saul aconteceu e foi repleto de situações e de fatos envolvendo espíritos. E, inclusive, conta a Bíblia que ele se
desviou do caminho do bem e foi, inclusive, obsediado por um obsessor, um espírito muito violento. Com isso, nós podemos ver que as manifestações de espíritos entre os homens, envolvendo essas situações que nós chamamos também de fenômenos paranormais, fenômenos espíritas ou fenômenos mediúnicos, elas ocorreram durante todos os tempos. Carlos Toledo Resine, que é um espírita que desencarnou não faz muito tempo e nos deixou alguma literatura, em seu livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele escreve que Moisés, durante a sua permanência no deserto, sobe até o Monte Sinai. E aí se processa a primeira revelação por via mediúnica. Ele recebe o Decálogo, um dos primeiros códigos morais da humanidade, e que representa um conciso resumo dos essenciais artigos da lei de Deus. E lê-se em Êxodo, capítulo 35, versículo 18, e no capítulo 32, versículo 16, que Moisés desceu do monte, trazendo 2 lajes, escritas pelo dedo de Deus, e contendo os mandamentos da lei. Isso é o que está escrito. E Chico Xavier, tendo sido entrevistado, ele declarou que Emmanuel fazia observar que o primeiro livro recebido pela humanidade, um livro de pedra, era o primeiro livro no mundo que o mundo espiritual havia ditado. E que era então, foi mediúnico o processo que aconteceu de Moisés receber por escrito os mandamentos. Nós sabemos também que Moisés proibiu a consulta aos mortos, em razão de haver inúmeros abusos naquela época. As pessoas, qualquer coisa que iam fazer, consultavam os mortos para saber a diretriz, o que fazer e como fazer. Então, em razão desses abusos, Moisés proibiu. Não podia ninguém entrar em comunicação com os mortos, que estava condenado por ele. E Paulo de Tarso, que foi o vigoroso pregador do Evangelho aos estrangeiros, ele estimava grandemente a mediunidade e as manifestações espíritas. E essas eram práticas comuns entre os judeus. Em Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo diz: segui a caridade, anelai os dons do Espírito e, sobretudo, ao da profecia. Ele recomendava: não desprezeis as profecias e examinai, porém examinai tudo e abraçai o que é bom. Também é muito prudente e muito útil porque se mostra até hoje, inclusive, é útil esse conselho para nós, um conselho dado por João, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz: caríssimos, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Nisto se conhece o Espírito que é de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então João recomenda
essa prudência de não aceitarmos qualquer profecia, porque ela poderá ser falsa. E nós temos, então, condições de verificar se são verdadeiras ou falsas, de acordo com aquele que profetiza a sua vida e o conteúdo dessa profecia. Já na Idade Média, Joana de Ângeles, ela se deixou imolar na fogueira porque ela não queria renegar as vozes espirituais que ela ouvia. Vozes essas das quais ela recebia orientação para o difícil papel desempenhado numa árdua circunstância. Então, Joana d'Arc também era médium, também recebia comunicações. Então, na época moderna, a fenomenologia espírita começou, então, lentamente a tomar corpo e se encaminhando em certa direção mais tendente a demonstrar a existência do espírito, mediante as suas manifestações ostensivas entre os homens. Então, foi se difundindo essa faculdade humana necessária para que aconteçam essas comunicações, que é a mediunidade. Como nós podemos observar, os que primeiro se comunicaram com os espíritos foram chamados de videntes. Posteriormente, já foram chamados de profetas. Ora, todos eles eram médiuns. Médiuns por quê? Porque serviam de instrumento para que o plano espiritual se comunicasse com o plano material. Nós sabemos que o dicionário nos diz que o profeta é o indivíduo que prevê o futuro, que é adivinho, que prediz, pode predizer acerca de acontecimentos futuros. Isso é o que o dicionário nos diz. Agora nós temos que ver o que nos diz o Evangelho. No Evangelho, no seu capítulo 21, no número 4, nós temos missão dos profetas. Aqui ele diz que atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Então, inicialmente ele nos diz aquilo que o dicionário diz. Agora, no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predição. Então, aquele que vai instruir os seus irmãos de caminhada e vai ajudar para que o homem compreenda as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, mesmo que ele não adivinhe, que ele não profetize a respeito do futuro, ele é um profeta. Mas nós sabemos que deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, como no caso de Samuel. Ele previu o futuro de Saul. Essa presciência que eles do futuro, muitas vezes eles recebiam por intuição ou por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, em razão
de o profeta receber do alto uma comunicação prevendo o que iria acontecer, passou a ser considerado pelos homens que o profeta sempre adivinhava o futuro. Para ser profeta tinha que acontecer isso, mas na realidade não é assim. Identifica os seus profetas através dos seus atos, das suas palavras, tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza por seus valores exclusivamente morais. Então, se nós queremos ter a certeza do que aquilo que está sendo profetizado é verdadeiro, é alguma coisa que vem do plano maior, basta nós sabermos como vive, quais são os atos realizados por essa criatura, quais são as palavras que ela usa, e se as palavras dela têm apoio nas ações positivas que ela realiza. Então, nós sabemos, podemos ver isso, inclusive, não apenas avaliando no presente, mas quando formos ver coisas que foram profetizadas no passado. Se realmente essas profecias eram profecias, se eram verdadeiros profetas aqueles que falaram. E João representa os profetas, porque João é o maior deles. É o maior expoente da profecia, porque João profetizou a vinda e a missão do maior de todos os enviados de Deus. Atualmente nós também temos muitos profetas. Existem criaturas que são intermediárias dos espíritos e elas estão por toda parte, em todos os lugares. Algumas dessas pessoas têm consciência disso. Elas sabem que elas entram em comunicação com a espiritualidade. Outras não têm nenhuma consciência. Não sabem que o que elas estão recebendo é alguma coisa que vem do plano espiritual. Muitas pessoas, quando se dão conta que elas têm essa habilidade, digamos, de entrar em contato com os espíritos, porque elas têm mediunidade, elas procuram, em razão de serem portadores da faculdade de mediunidade, elas procuram educar essa faculdade para que elas possam servir ao bem. Então, elas buscam orientação, buscam lugar onde elas possam ser orientadas, onde elas possam compreender o que a mediunidade representa na vida de cada um. Outras se deixam levar por atitudes egoísticas. Elas recebem determinadas comunicações, determinadas orientações, e elas passam a usar então essa faculdade para ganhar dinheiro, para se projetar, para realizar os seus interesses materiais. Elas, inclusive, dizem que conseguem muitas coisas, que realizam o que podem realizar, e as pessoas as procuram e são então iludidas, porque aquela criatura que dispõe da faculdade mediúnica para ganhar dinheiro, para usá-la em benefício próprio, ela não é uma criatura que tenha um assessoramento do plano maior. Ela vai entrar em contato com irmãos ainda inferiores que estão dispostos a enganar, aqueles ainda que não são maus, mas são irmãos que gostam de brincar com as criaturas, que ainda não compreenderam que eles têm que buscar a evolução, que eles têm que se equilibrar no mundo dos espíritos,
e lutar para cada vez serem melhores, então essas criaturas se aproximam desses médiuns que não têm aquela vontade de realizar o bem, de usar essa ferramenta que ele tem em favor do outro, em favor do próximo. Então, existem os cartomantes, os adivinhos e uma série de outros que nós sabemos que sobrevivem explorando a credulidade das pessoas que em um momento de aflição buscam uma solução através dessas pessoas. E em todos os tempos foi dada a recomendação: desconfiai dos falsos profetas. Essas criaturas são falsos profetas. E é fundamental que nós tenhamos presente essa recomendação, ainda mais no momento em que nós vivemos, na atualidade. Nós estamos vivendo um momento de transição. E nesses momentos de transição, no momento em que se elabora uma transformação da humanidade, surgem ambiciosos, surgem intrigantes, que se arvoram em reformadores e messias. Nós encontramos, inclusive, muitos oradores que falam como se fossem enviados de Deus, como se estivessem falando em nome da divindade. E, no entanto, são criaturas que não têm essa verdade. Eles estão usando da palavra para iludir, para conseguir aqueles objetivos materiais que eles pretendem. Nós temos que ter cuidado, lembrar que Deus só confia as missões importantes para aquelas pessoas que são capazes de cumpri-las, que sejam pessoas superiores, tanto em inteligência como em moralidade, porque só aquele que é moralmente sadio, aquele que tem uma inteligência maior, é que tem condições de ajudar a humanidade a avançar, tanto moral como intelectualmente. Então, não é tão difícil nós identificarmos os falsos profetas. Porque o verdadeiro missionário de Deus, ele tem sempre que justificar pela sua superioridade, pelas suas atitudes, pela sua grandeza, pelo resultado da influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então, portanto, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Eles são descobertos pelas pessoas. Já os falsos profetas, eles é que se anunciam. Eles se dão a eles próprios como enviados de Deus. O profeta verdadeiro, ele é humilde, é modesto, enquanto o outro é orgulhoso, é egoísta e não tem esse amparo da espiritualidade maior. Os falsos profetas nós não encontramos apenas entre os encarnados. Eles estão também em grande número nos espíritos, naqueles desencarnados que são orgulhosos e que se apresentam como aparentando muito amor, aparentando caridade, mas na realidade eles estão preparando o terreno porque eles vêm para semear a desunião e inclusive retardar a emancipação da humanidade, fazer com que esse processo de promoção da Terra, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, seja retardado. Para atingir os seus objetivos, eles muitas vezes usam nomes de criaturas dignas
de todo o respeito do ser humano. Se apresenta como alguém que nós sabemos que é um espírito elevado pela vida que ele teve aqui na Terra. Então ele usa desse artifício para que a pessoa confie nele. Então é necessário que nós aprendamos a distinguir os espíritos bons dos maus, para que nós não possamos cair em erro por ignorância. Então há, portanto, na atualidade profetas, existem. Agora é importante que nós lembremos o que é um profeta no sentido evangélico. Vamos retomar. Todo profeta é enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Para nós termos certeza que é um profeta, nós temos que lembrar sempre o que nos ensina o Evangelho. Logo, o verdadeiro profeta se reconhece pelos sinais, pelos caracteres mais sérios, e caracteres esses exclusivamente morais. O profeta possui no mais alto grau as virtudes cristãs, as virtudes eternas, como a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, e suas palavras estão sempre apoiadas em seus atos. Não é aquele que fala, que diz, mas que nada faz. É aquele que a sua ação no dia a dia vem reforçar aquilo que ele diz. Os profetas são enviados por Deus para aconselhar, para ensinar, para corrigir, para consolar. Aqueles homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito das suas ambições, de seus interesses, de seus anseios de dominação, aproveitando-se da boa-fé das outras pessoas que acreditam serem eles enviados de Deus, são falsos profetas. E na atualidade nós sabemos que já temos conhecimento de inúmeros falsos profetas, aqueles que inclusive se arvoram a reencarnação de espíritos maiores, e aqueles falsos profetas que vêm dizer que em nome de Deus eles curam, eles salvam, eles fazem uma série de promessas e ainda são capazes de se servir dos bens materiais das criaturas que acreditam neles. Então, nós temos que ter cuidado para nós podermos dizer que alguém é um enviado de Deus e para seguir os seus passos, os seus conselhos, para podermos realmente garantir que nós estamos na melhor caminhada, que nós estamos sendo conduzidos por palavras daqueles que realmente são espíritos maiores. Daí também a necessidade de nós sabermos qual é a literatura que nós estamos lendo. Esse livro é realmente um livro que nos traz as mensagens de acordo com a doutrina. Por isso nós precisamos conhecer a doutrina para saber quais os livros que estão nos dando a orientação certa. Então vamos nos preocupar em, no nosso dia a dia, vivenciar situações que nos levem a crescer, a nos desenvolver e não seguir criaturas que na realidade não são aquilo que elas dizem ser. Obrigada pela atenção.